O diretor Robert Zemeckis está de volta aos cinemas. Ele é responsável aí pela trilogia De Volta para o Futuro, filmes também como Uma Cilada para o Roger Rabbit, Beowulf, Os Fantasmas de Scrooge, e que já fez aí também o Expresso Polar, Náufrago e Forrest Gump, onde a gente tinha o Tom Hanks aí no protagonismo, como a gente tem em Aqui. Esse filme que também é estrelado pela Robin Wright, que trabalhou com o Hanks e com o Zemeckis lá em Forrest Gump. Esse filme que também é escrito pelo Robert Zemeckis juntos com o Eric Roth, que foi o roteirista aí de Forrest Gump. Então, uma reunião aí depois de 30 anos lá do filme do Gump. E eu vou trazer, claro, aqui todos os meus comentários sobre essa história que conta com uma única câmera posicionada ali num único lugar através de milhares de anos para contar ali sobre aquele pequeno espaço e como várias histórias, algumas emocionantes, outras mais cômicas, vão acontecendo. E é claro que eu vou fazer tudo isso depois da vinheta. Oi pessoal, eu sou o Patrick Ascioli, se você ainda não me conhece, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do PTK e Pipoca. Hoje eu vou comentar aqui, como eu disse lá na introdução, um filme dirigido pelo Robert Zemeckis, estrelado pelo Tom Hanks, ao Robin Wright, e que também traz outros nomes aí como o Paul Bettany, e que vem contando essa história, né, primordialmente se passando ali numa casa, a gente vendo ali o tempo todo a sala de estar, mas a gente também tem algumas coisas fora antes da casa, né, ser construída, e vem lá dos primórdios, do começo do planeta Terra, do começo da existência de vida, até os dias atuais, de uma forma que eu acho até interessante. E aí eu digo isso particularmente para mim, né? Porque é um exercício que eu gosto de fazer às vezes, de olhar para determinados lugares e pensar o que seria que era aqui, né, tantos anos antes? O que será que já aconteceu nesse lugar? O que este espaço aqui já viu de história, né? Então eu acho interessante, particularmente para mim, porque é um exercício que eu já costumo fazer, então a gente vê ali no filme de certa forma. Majoritariamente a gente tem a história da família do personagem do Hanks, que é o Richard ali. Então a gente vê bastante disso e tudo mais, mas a gente vê outras histórias também se passando, obviamente, naquele mesmo lugar. Algumas eu acho que ficam pelo meio do caminho. A história principal eu acho que aparece, claro, muito mais e acaba tendo um pouco melhor desenvolvimento do que as outras, etc. Mas eu acho que o filme às vezes acaba dificultando, tanto na questão da edição ou na própria escolha narrativa de conseguir emocionar, porque são muitas histórias e muitos fragmentos ali para realmente criar uma grande conexão. A história principal ali, né, seguida pelo Paul Bettany, o Tom Hanks, a Robin Wright, os outros personagens que fazem parte ali deste núcleo familiar deles, eu acho que ela acaba funcionando e eu acho que, para mim, pelo menos, eu acabo me conectando e isso acaba fazendo com que eu me aproxime um pouco mais dessa história e veja até onde ela vai, apesar de eu sentir ali uns gaps, né, umas lacunas, porque a gente precisa intercalar com outras questões. E aí existem outras histórias que vão aparecendo ali que não tem a ver com essa família, que tem ali alguns pontos que poderiam gerar algum emocional para fazer realmente uma narrativa que fosse emocionalmente memorável, mas acaba não tendo tempo de tela o suficiente e com os cortes de edição isso fica muito complicado. Esse filme inclusive rendeu alguma polêmica aí pela questão aí de uso da inteligência artificial no rejuvenescimento dos atores principais, uma questão que gerou aí um grande debate, né? Muita gente, inclusive, né, da indústria que não está no filme se mostrou contra esse uso e tudo mais. Eu, particularmente, não gostei do trabalho, fica muito artificial mesmo. Não é um trabalho assim bom, como a gente já viu, num trabalho de pós-produção, de CG, de rejuvenescimento mesmo, que a gente já viu em outras produções, né? A Marvel Studios, inclusive, foi muito elogiada em alguns trabalhos em que fez rejuvenescimento dos seus atores, e aqui a gente está longe disso. Fica realmente uma artificialidade. Mas eu acho que não é uma coisa que incomodaria o Robert Zemeckis, por exemplo, porque ele já fez filmes como Expresso Polar, O Fantasmas de Scrooge e o Beowulf, que eu já, né, citei lá no começo, que tem ali essa captura de movimento dos atores para colocar
colocar em filmes de animação, e aí você vê os atores ali, mas com uma questão mais artificializada por causa da animação que é jogada, chapada ali em cima. E aqui fica meio nessa vertente. Mas para um filme que é feito em live action com os atores e tudo mais, e que deveria passar uma veracidade maior do que uma animação, causa um incômodo sim e fica muito esquisito em tela. Mas tirando isso, eu acho que para a maioria das pessoas é um filme mastigado o suficiente e que vai em caminhos ali que eu acho que vão fazer as pessoas talvez se interessar. Isso para depois, porque eu acho que a divulgação aqui no Brasil não foi grande o suficiente para fazer as pessoas irem aos cinemas. Mesmo com essa ideia de falar que está reunindo lá uma equipe que já trabalhou junto no Forrest Gump, que é um marco aí do cinema. Então eu acho que as pessoas talvez não vão tanto ao cinema, então não vai criar uma grande comoção por enquanto. Mas depois pode ser que as pessoas acabem gostando, porque ela é mastigada, é uma história fácil. Eu acho que ela chegaria nesse lugar de forma mais fácil se tivesse uma linearidade diferente na forma de editar o filme, de montar ali a narrativa, e tivesse um objetivo diferente do que ele apresenta aqui. Como um grande arrobo e um filme que talvez não esteja com uma pretensão de uma carga emocional muito grande, ou para pessoas que forem assistir sem essa intenção de verdadeiramente se emocionar, funcione. E talvez na surpresa do que você vai encontrar, você também consiga se emocionar. Ele não funciona, infelizmente para mim, de forma completamente cheia, satisfatória, né, ali na sua totalidade. Vídeo então ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se esse foi o caso, você já sabe. Não esqueça do like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. E também de comentar aí o que você achou de aqui, caso você já tenha assistido. E a qualquer hora a gente se vê de novo.